5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 16. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. No capítulo 16 de Provérbios, nós temos alguns assuntos muito importantes para a nossa vida. O primeiro assunto é que nós fazemos muitos planos, mas muitas vezes nós nos esquecemos que Deus governa o mundo e Ele tem o controle de todas as coisas que acontecem no mundo. Então, um dos assuntos principais de Provérbios, capítulo 16, fala a respeito da importância de nós confiarmos a Deus as nossas obras. Veja o que o texto nos fala. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. No versículo 7, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. O 9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O 25, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Da leitura desses versículos, nós vemos que nós fazemos planos, mas é o Senhor que dá a palavra final. Nós pensamos que os nossos caminhos são corretos, que as nossas intenções são as melhores, mas é o Senhor que avalia aquilo que nós estamos projetando. Por isso, o versículo 3 nos traz um conselho. É melhor confiar ao Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer antes em oração. Porque quando nós confiamos ao Senhor as nossas obras, o Senhor estabelece os nossos pensamentos. E se nós tivermos inimigos no caminho e os nossos planos forem confirmados pelo Senhor, o Senhor fará com que os nossos inimigos tenham paz conosco. O rei Salomão, quando foi consagrado a rei, ele colocou no coração o propósito de conduzir o povo para amar a Deus. Deus, vendo que a sua intenção era boa, disse para ele: farei com que no seu reinado você tenha paz com os seus inimigos. E o reinado de Salomão foi totalmente de paz. E ele conseguiu construir o templo e realizar grandes obras, porque ele confiou as suas obras primeiramente a Deus. No versículo 9, nós vemos que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Quando nós colocamos as nossas obras e planos a Deus, é Deus que vai dirigir os nossos passos e vai conduzir para um caminho bom. E o versículo 25 diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, quando nós confiamos as nossas obras ao Senhor e um caminho parecer que é direito, o próprio Senhor vai estabelecer os nossos pensamentos e vai desviar o nosso caminho para o caminho da vida. Ele vai ver que no nosso coração estão reais intenções do bem. E ele vai honrar o fato de termos confiado primeiramente os nossos planos a ele. É por isso que é tão importante confiar os caminhos ao Senhor. Tem pessoas que praticam o mal e imaginam que praticando o mal vão se dar bem. Pensam que a sua sorte será boa, mas na verdade a sua sorte será para o mal, porque o Senhor é que governa os céus e a terra e ele prepara aquele que pratica o mal para receber o mal no devido tempo.
Veja aqui os versículos 29 e 30. O homem violento persuade, ele convence o seu companheiro e guia-o por um caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Então, o homem violento é aquele que pensa que vai ser bem-sucedido praticando o mal. Mas a sorte, o versículo 33 fala assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então o versículo 33 está nos ensinando que a sorte, ela é lançada ao ar. Mas é o Senhor que faz com que a sorte siga o caminho A ou o caminho B. O homem violento, ele pensa que praticando o mal, levando as outras pessoas a fazerem o mal, que ele vai conseguir um certo resultado. E ele lança a sua sorte acreditando que ele vai se dar bem. Ele pensa, imagina que a sorte dele vai ser uma, mas é o Senhor que dirige os passos da sorte. Então, aquele que pensa que praticando um delito, que enganando, trapaceando vai conseguir alguma vantagem, acaba tropeçando, acaba sendo descoberto em algum momento, acaba sendo envergonhado e muitas vezes ele fica surpreso pensando como que descobriram aquilo que eu projetei. O meu plano era tão bom, o meu plano estava tão perfeito, como que descobriram? Descobriram porque existe uma lei da justiça de Deus. Um outro tema que é tratado em Provérbios 16 é sobre a soberba e a altivez. Não é bom ser soberbo, arrogante, orgulhoso, altivo. O altivo é aquele que pensa que está mais alto do que o próximo, porque isso é abominação para o Senhor. Deus abomina aquele que pensa que é melhor do que o próximo, porque o mandamento de Deus é que nós amemos uns aos outros, como a nós mesmos. Ninguém gosta de ser tratado como inferior e como menor. Então não devemos tratar o próximo como menor, porque isso é ruim para nós e é ruim para o próximo. Nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar do outro e perceber o quanto isso é desagradável a Deus e para o nosso próximo. Os versículos 5, 18 e 19 tratam desse assunto. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Por que isso? É melhor você ser humilde de espírito e estar com os mansos, que também são humildes de espírito, onde você vai ter alegria, amizade, comunhão, capacidade de dialogar de igual para igual, do que você repartir o lucro com pessoas soberbas, arrogantes e altivas, numa reunião em que cada um fala, mas eu fui melhor do que você. Ah, mas eu é que fui melhor. Você está repartindo os lucros, mas você fica naquele ambiente em que as pessoas vivem em disputas, um querendo ser superior e se achando melhor do que o outro. O terceiro tema que Provérbios 16 trata é sobre a importância de nós termos Deus em primeiro lugar, de nós termos o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é ter o respeito a Deus acima de tudo. O versículo 6 nos ensina que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Aquele que considera Deus acima de tudo e tem Deus em primeiro lugar, ele sempre vai analisar se o caminho que ele percorre é um caminho do bem ou do mal. E por respeito a Deus, ele vai se desviar do mal. Na primeira parte do versículo 6 está escrito que pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. A iniquidade é aquilo que é sujo, é aquilo que é errado,
é aquilo que é pecado, que nos faz errar. Quando nós temos misericórdia, misericórdia significa ter compaixão daquele que está em miséria. A palavra misericórdia é formada por duas palavras: miséria, que é aquele que está numa situação de pobreza moral, e cordis, que significa coração. Misericórdia significa termos um coração que tem compaixão com aquele que está numa situação de miséria. E verdade significa esclarecer os fatos para corrigir a rota para o caminho certo. Então, pela compaixão com aqueles que fazem a coisa errada e falando a verdade para que elas consertem o caminho delas, nós purificamos a iniquidade, nós limpamos o caminho do erro. Então, quem teme ao Senhor, tem Deus em primeiro lugar, vai se desviar do mal, vai ter compaixão, misericórdia das pessoas que erram, mas vai, ao mesmo tempo, falar a verdade, para que as pessoas consertem o seu caminho. E quem tem o temor ao Senhor, o versículo 20 completa o 6. Ele atenta prudentemente para a palavra. E o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Ou seja, ele será feliz na sua vida aqui na terra. O quarto tema que Provérbios 16 trata é sobre a justiça de Deus. Nós vemos aqui no versículo 8: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O pouco com justiça contempla a esfera espiritual, a esfera da nossa alma e a esfera do nosso corpo físico. Deus, na sua justiça, respeita o ser humano na sua completude. Nós somos seres espirituais que temos uma alma que é o centro das nossas vontades, que é o centro dos nossos desejos e das nossas emoções, e também somos um corpo físico que tem necessidades de alimento, de água, de atividade física. A justiça de Deus dá para nós a graça no mundo espiritual, que nos traz aquele espírito tranquilo, aquele espírito de que nós estamos fazendo a coisa correta e nos traz paz. No campo da nossa alma, as nossas vontades, os nossos desejos, quando nós estamos com a justiça de Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções nos trazem controle, tranquilidade, equilíbrio. E nas nossas necessidades físicas, o Salmos 23:1 fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós vamos ter todos os dias a porção suficiente para sustentar o nosso corpo, tanto em alimento, como em vestes, como também em água. Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 25 a 33, Jesus disse para aqueles que o escutavam que nós não devemos nos preocupar com o que comer, o que beber e o que vestir, porque Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos e Ele nos dá o que é necessário. Quando nós lemos o Pentateuco, a história do povo de Israel quando passava pelo deserto, nós vemos que Deus trazia o maná, que era a porção diária de alimento que o povo precisava. A justiça de Deus, ela contempla a esfera espiritual, a esfera almática e o nosso corpo físico. Por isso que é melhor o pouco com justiça de Deus. É melhor você ter o pouco com a justiça de Deus, porque o pouco com a justiça de Deus atende o ser humano na sua completude, em tudo aquilo que ele precisa, do que a abundância de colheita com injustiça. A injustiça é fazer coisas erradas para conquistar riqueza, para conquistar a abundância a todo custo. Então, muitas vezes as pessoas negociam
e conseguem muito dinheiro. Muitas vezes elas conseguem muitos frutos nos celeiros, mas elas não dão conta de desfrutar de tanto dinheiro. Elas não dão conta de comer todos os frutos que foram coletados com injustiça. E todo o trabalho e todo o esforço para conseguir aquela abundância de dinheiro, aquela abundância de colheita, vem carregados de falta de paz no campo espiritual e de ansiedades e preocupações excessivas no campo das emoções. É nessa hora que a pessoa perde o equilíbrio com o cônjuge, com os filhos, no relacionamento, porque ela pensa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colher e colher e colher, mais e mais e mais. Ele vai ter a abundância, mas ele não tem a abundância com justiça. A injustiça aqui é interpretada como aquilo que não é completo, aquilo que não alimenta a alma e não alimenta o espírito, e faz com que a abundância seja nada, porque ela não é uma abundância que vem com a justiça de Deus. É por isso que o pouco com justiça vale mais do que a abundância da colheita, porque o pouco com a justiça de Deus é o suficiente na completude do ser humano. E a abundância da colheita, com injustiça, nada mais é do que dinheiro e do que abundância de colheita. Ainda falando a respeito da justiça de Deus, nós vemos aqui os versículos 11 a 13. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Esses versículos nos mostram que a justiça vem de Deus, que aqueles que governam, aqueles que são reis, quando eles praticam a injustiça, a impiedade, eles não conseguem se estabelecer, mas porque é com a justiça que se estabelece o trono. Vamos aplicar esse versículo 12 com a seguinte interpretação. Nós todos somos reis. Nós todos somos responsáveis pela administração e pelo governo, pelo reinado da nossa vida. Se nós reinarmos fazendo injustiça, o nosso reinado vai tropeçar. Mas se nós governarmos e reinarmos a nossa vida com a justiça, nós seremos bem-sucedidos. O nosso trono será estabelecido. Versículo 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Vamos aplicar esse versículo 13 para a nossa vida. Vamos usar lábios de justiça, falando a verdade. E vamos procurar andar com pessoas que também prezam pelos lábios de justiça, porque daí nós teremos o contentamento. O contentamento dos reis aqui vamos ter a alegria de saber que falamos a verdade e estamos com pessoas que falam a verdade. E o versículo 31, falando ainda a respeito de justiça. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. As cãs são as marcas da idade. Então o versículo 31 está nos dizendo que nós vamos ter uma coroa de honra com as marcas da idade, se essas marcas se acharem no caminho da justiça. Em outras palavras, vale a pena caminhar na justiça, porque quando nós alcançarmos mais idade, nós vamos receber uma coroa de termos andado e caminhado na reta justiça. Um quinto tema que está tratado em Provérbios 16 é sobre a sabedoria. Vamos ler aqui os versículos 14 a 17 primeiro, sobre a sabedoria. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará.
O homem sábio, quando vê que uma pessoa está irada, aqui está falando do furor do rei, mas o furor de qualquer pessoa. Quando você passa no trânsito e você se depara com outro motorista que está nervoso e furioso, aquele que é sábio vai desviar dessa pessoa para não acontecer nenhum mal. O tolo vai provocar o outro e vai acabar sofrendo uma consequência ruim. Então, o furor do rei é como um mensageiro da morte. Quando você percebe que uma pessoa está com raiva, você deve apaziguar a situação. O homem sábio apaziguará. Versículo 15: Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Ou seja, quando você está diante de uma pessoa que lidera, de uma pessoa que governa, de uma pessoa que pode fazer o bem para você, se você tratar essa pessoa de forma correta, com justiça e de forma adequada, e conseguir trazer alegria para essa pessoa, na luz do rosto do rei está a vida. Você vai ser bem-sucedido, você vai receber o favor, você vai receber aquilo que você busca. Você vai receber a benevolência dessa pessoa. E a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva que vem no momento em que está muito abafado, que não se esperava que viria aquela chuva, e aquela chuva vem e você se alegra, dizendo que bom que veio essa chuva, que a gente não esperava, mas que era tão necessária. Então, aquela pessoa que é sábia, ela trata bem as pessoas à sua volta e ela consegue o favor das pessoas. Trate bem as pessoas para que você consiga receber o favor delas. Você vai conseguir receber bênçãos na sua vida se você sempre tratar bem a todas as pessoas. 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Como nós dissemos, se você tem sabedoria, sabe lidar com as pessoas, você tem mais do que ouro, você tem mais do que prata, porque você consegue receber o favor de todos os lados. O 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, o alto caminho dos retos é fazer a coisa certa, desviar-se do caminho do mal. Não faça o mal para o próximo. Ande sempre no caminho reto e você sempre vai ser favorecido. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Continuando na sabedoria, o 21 e o 22 falam que o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. E o 22, o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é só estultícia. Então, como diz o 21, o sábio de coração vai ser chamado de prudente. E aquele que possui entendimento, ele tem uma fonte de vida. E o versículo 26 fala que o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Esse versículo 26 nos ensina que nós precisamos atender às nossas necessidades físicas, e é por essa razão que muitas vezes nós trabalhamos. Mas o versículo 26 nos traz uma lição. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O versículo 26, ele traz uma chave. Nós devemos buscar trabalhar para nós mesmos. Aquele que trabalha para atender o objetivo de uma outra pessoa, que trabalha com uma carteira assinada numa CLT e não pensa em criar o seu próprio negócio, em projetar alguma coisa para si, para que tenha uma realização, ele acaba muitas vezes insatisfeito. Não trabalhe apenas para alimentar as suas necessidades físicas. Procure se desenvolver e construir habilidades que permitam que você tenha um negócio em que você possa trabalhar para você mesmo, para que você alimente as suas necessidades, mas que você também alimente a sua necessidade de realização pessoal, de realização de um projeto seu.
Talvez você pense assim, mas eu não tenho nenhuma ideia. O texto de Provérbios 16 nos traz um convite. Crie planos e coloque nas mãos do Senhor, e Ele realizará aquilo que você intentar, se você colocá-lo em primeiro lugar. O sexto tema que o texto de Provérbios 16 trata é sobre o poder da palavra, sobre aquilo que nós falamos. Vamos ver aqui o versículo 10. Primeiro nos fala que a adivinhação se acha nos lábios do rei, e em juízo não prevaricará a sua boca. Esse versículo nos fala que aqueles que são responsáveis pelos julgamentos muitas vezes nos surpreendem. Muitas vezes aquele que faz a coisa errada, quando ele é levado a um processo, ele fica surpreso e fica pensando, como é que eles descobriram que eu fiz isso e fiz isso? Como que ele adivinhou que eu fiz isso? O versículo 10 nos traz um convite. Não pratique o mal, porque pode ser que você seja descoberto. E quando você for levado a julgamento, e os lábios do rei, no caso, os lábios do juiz, aquele que vai julgar a causa, disser, você fez isso e isso e isso, você vai pensar que ele adivinhou. Mas na verdade o rei, ele tem à disposição dele os sistemas de justiça para buscar as provas. Então, em juízo não prevaricará a sua boca. Prevaricar significa deixar de fazer o que tem que ser feito. Quando você é levado a um julgamento, o juiz vai fazer o que tem que ser feito. Ele não vai prevaricar. Ele não vai deixar de aplicar a lei para corrigir aquilo que você fez de errado. Então, cuide para não fazer as coisas erradas, porque você vai pensar que eles adivinharam o que você fez, quando na verdade eles têm mecanismos de descobrir o que você faz. O versículo 23 e 24 nos falam que o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então o sábio é aquele que toma cuidado com o que fala. Ele presta atenção nos seus pensamentos. Ele busca receber instrução. Ele busca ler bons livros, meditar na palavra, para que ele tenha sabedoria para o que haverá de responder em cada situação. Versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Nós fomos chamados a ter palavras assim, palavras que confortam a alma daqueles que estão tristes e que são saúde para os ossos, ou seja, que são saúde para levantar aqueles que estão caídos. Agora o 27 e o 28 nos falam que o homem vão, ou seja, aquele que não tem valor, cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Então o homem vão, aquele que não tem valor, é aquele cujos lábios são como um fogo ardente, ou seja, só tem palavras para a destruição do próximo. E o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Então o perverso é aquele que cria confusão entre as pessoas, e o difamador é aquele que fala mal a respeito do outro, fala mal a respeito do próximo, e acaba mentindo para separar os maiores amigos. Preste atenção naquilo que você fala, use as suas palavras, como diz o versículo 24, para serem como um favo de mel. Não use as suas palavras como homem vão, para cavar o mal, para servir como fogo que queima o próximo, para levantar contenda ou para separar os amigos. Até porque Deus detesta pessoas que separam as outras pessoas. Isso está em Provérbios, no capítulo 6, quando fala no versículo 19 e 20 que Deus abomina aquele que separa os outros. E o último texto, o último versículo, é o 32, fala sobre o valor da paciência. Melhor é o longânimo do que o valente. Longânimo é aquele que tem longo ânimo. Longo ânimo é o mesmo que paciência. Melhor é aquele que tem paciência, aquele que tem um ânimo paciente do que o valente.
e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, é muito importante você ter domínio próprio, você governar as suas emoções, você não se deixar guiar pela ira, pela raiva, não ser dominado de maneira tão fácil só porque alguém vem, olha para você e fala que você é um bobo, que a sua mãe é isso ou aquilo, que você não tem capacidade para isso ou aquilo. Ignore aquilo que a outra pessoa fala a seu respeito. Você não precisa da opinião do outro. Seja paciente e valorize a sua vida. Essas são as meditações de Provérbios 16. Deus abençoe a todos. Amém.